Irmãos e irmãs diziam para que me entregasse a Jeová e que não aceitasse a transfusão de sangue. Se eu aceitasse a transfusão, eu morreria no Armagedon. Se não aceitasse e morresse, eu seria salva. O grande júbilo estava chegando. Era 1974 e 1975 estava à nossa porta. E se me mantivesse fiel a Jeová, eu seria salva. Esse foi o conforto que me deram. Há alguns anos antes de 1975, os mais velhos me convenceram a vender minha coleção de selos que estava em minha família há 3 gerações. E eu calculo que deveria valer hoje mais de $1 milhão. Quando a data 1975 falhou, percebi que estavam errados e logo deixei a organização. Eu me lembro de como ficávamos presos a nossos assentos no fim da década de 60. Enquanto a sociedade atraía um casal após o outro em sua filosofia, e as pessoas vendiam suas casas e bens e iam passar todo o tempo no ministério nos poucos meses que restavam antes do Armagedon. Alguns se livraram de suas casas, alguns esvaziaram suas contas no banco. Minha família e eu vendemos nossa casa e nos mudamos para onde a organização indicou. Assim poderíamos ouvir a mensagem da sociedade antes de 1975. Em 1973, eu fundei uma companhia chamada Dreamline, na qual cheguei a empregar 1.500 testemunhas de Jeová em 100 pequenas distribuidoras. Muitas delas me procuravam, queriam me convencer a passar o negócio adiante e que me juntasse a eles. Afinal, 75 estava chegando. E 75 chegou mais perto e alguns me criticavam e chegavam mesmo a me chamar de Segundo Pedro. Eu dizia que quando a sociedade sentinela parar de crescer, eu paro de crescer. E, claro, aqui estamos muitos anos depois. Eu me lembro da agitação que tomou conta de nós, testemunhas de Jeová, na Assembleia, quando anunciaram que os estudos da Bíblia não deveriam durar mais de 6 meses, já que 1975 se aproximava rapidamente. Um irmão conduziu 16 estudos da Bíblia, mas ao final de 6 meses não tinha concluído nenhum. A liderança da organização disse para que não nos perturbássemos se nossos estudos da Bíblia falhassem. Disseram, essas pessoas tiveram sua chance e não merecem viver na nova ordem de Jeová, se não conseguiram decidir em 6 meses se querem ser testemunhas de Jeová. Mandavam-nos sair e procurar por outros, rapidamente. 1975 veio e se foi sem o Armagedon e sem o tão falado final do milênio do reino de Cristo. Todos seriam destruídos, a não ser que fossem testemunhas de Jeová. Como a sociedade sentinela lidou com esse embaraço? Como de costume, a sociedade culpou seus membros pela falha da profecia, como fizeram no passado. O presidente Nathan North não interferiu quando o vice-presidente Fred Franz tentou encobrir a falha. Ele começou negando. Franz admitiu algum desapontamento por um lado, mas por outro se recusou a admitir sua culpa e marcar a data. Ele disse que não tinha sido específico, mas foi. Afirmou que não tinha dito que o Armagedon seria em 1975. Disse que poderia ser. Mas quem frequentava as assembleias sabia do contrário. Muito mais foi dito do que foi escrito. Então, 1975 foi um grande desapontamento. Quando Nathan North morreu em 1977, Fred Franz tornou-se presidente da sociedade. Mas ele continuou negando sua responsabilidade pela falha de 1975? Fred Franz continuou negando sua responsabilidade por 1975. Eu consegui conversar com Fred Franz numa entrevista pelo telefone. Falei para ele que as negativas dele tinham vida curta. Afinal, ele tinha sido bastante específico sobre 1975 nas publicações e li para ele algumas frases. Disse para ele que foi por isso que muitas testemunhas de Jeová largaram tudo por 1975. Foi Franz que os forçou a acreditar que em 75 tudo acabaria. Ele se perdeu em suas palavras. Suas antigas afirmações o condenavam. Ele era um falso profeta. E eu disse isso a ele. Temos certeza de que muitos fatos históricos foram desvirtuados ou omitidos no livro Arautos. Ainda em suas páginas, nós achamos confissões potencialmente condenáveis se nós procurarmos. Na página 641, ainda achamos uma alegação, apesar de mudarem sua doutrina continuamente da falsa profecia, que diz que as testemunhas de Jeová
estão avançando na luz da verdade. Precisamos perguntar, para eles, o que é esta luz? Juízo Final, 1999. Mesmo depois da última falsa profecia, eles não resistiram a continuar marcando datas para o fim do mundo. Continuam dizendo que 1914 foi o ponto de partida para a última geração, e várias referências em suas publicações apontam agora o ano 2000. Isso pode tornar a última geração bastante longa. De 1914 a 2000, um total de 86 anos. O tempo é o inimigo dos falsos profetas. E logo vão precisar da luz de 1974. Eu tenho acompanhado a história da Sociedade Sentinela por toda a minha vida, tanto dentro quanto fora da organização. E acho que Isaías 8:20 aplica-se a ela. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a luz. O livro Arautos fala muito das lideranças humanas sobre as testemunhas de Jeová e de como esse método de autoridade tem continuidade depois da morte de cada presidente. Mas fazem falsas declarações sobre como as testemunhas de Jeová encaram esses líderes. Adoração da criatura, Romanos 1, versículo 25. A Sociedade Sentinela acusou a People's Property Association por estabelecer sectarismo em torno do fundador Charles Russell. As modernas testemunhas de Jeová talvez se surpreendam em saber que People's Property Association foi o primeiro nome da Sociedade Sentinela no Brooklyn, Nova York. Foram eles que publicaram que Charles Russell era a criatura que Deus escolheu sobre todas as outras. Os primeiros seguidores de Russell deram a ele o status e a honra de criatura de adoração. As modernas testemunhas de Jeová devem checar por si mesmas e não engolir cegamente tudo que consta da literatura da Sentinela. São muitas enganações deliberadas. Normalmente, há muito dinheiro por trás dos cultos. Será que isso existe na Sociedade Sentinela? Muito dinheiro. Só precisamos olhar para as propriedades compradas pela Sociedade Sentinela no Brooklyn, Nova York e regiões vizinhas. São algumas das regiões mais valorizadas do mundo. E eles tiveram dinheiro para comprá-las. Aqueles que trabalharam no quartel-general da sociedade deram até a alma. Acreditávamos que estávamos servindo a Deus. Éramos escravos voluntários da Sociedade Sentinela e ajudamos a construir uma rica companhia de publicações. O dinheiro vinha das congregações e dos trabalhadores. Antes da introdução do imposto sobre serviços no Canadá, as testemunhas de Jeová compravam seus livros nos salões locais e vendiam de porta em porta. Então guardavam o dinheiro. Esse grande volume de vendas custaria à sociedade milhões de dólares em impostos. Em troca, as testemunhas recebiam a luz até que o imposto foi criado. Então, continuaram pagando pelos livros nos salões, mas agora é chamado de contribuição. Agora, desavergonhadamente, solicitam dinheiro de porta em porta onde colocam seus livros, mas as pessoas não guardam mais o dinheiro. Precisam entregar à sociedade também. Como a Sociedade Sentinela é inteligente, recebe agora 2 vezes pelos mesmos livros e está enriquecendo cada vez mais. A Sociedade Sentinela também foi atrás de contribuições em todos os Estados Unidos e outros países para recolher mais dinheiro livre de impostos.